Olá, galera! Desejo que todos estejam bem. Eu sou a professora Maiara e nesse vídeo eu vou dar continuidade ao tema que nós estamos vendo, né? As questões naturais, os aspectos naturais do continente asiático. Nós já tivemos uma primeira aula no qual eu abordei alguns tipos climáticos e algumas espécies da vegetação que a gente encontra nesse continente. E agora eu vou dar continuidade. Nesse primeiro momento eu vou apenas relembrar alguns pontos e depois a gente vai ver sobre o clima, né, desértico e a vegetação correspondente a esse tipo climático, tá? Então, pega o seu material, pega o seu livro e o seu caderno para que você possa acompanhar comigo. Vamos lá. Bom, para a gente relembrar, né, nós estamos falando do continente asiático, em função da extensão territorial, né, que esse continente vai apresentar, serão identificados diferentes tipos climáticos, exatamente pela posição geográfica no qual ele se encontra. Eu não consegui colocar na aula anterior, mas essa aqui eu consegui trazer a imagem referente às zonas climáticas, que às vezes gera essa dúvida, né? Exatamente em função do posicionamento geográfico em relação ao Sol, nós vamos ter as zonas térmicas, que são essas faixas. Na porção mais central, em relação à linha do Equador, é uma área no qual as temperaturas serão maiores, porque os raios vão incidir de forma mais direta, né? A gente chama de zona intertropical, né? Porque é a zona entre os trópicos, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. É a zona tórrida, a zona mais quente. E depois, tanto a norte quanto a sul, uma vez que a incidência dos raios solares não vai ser tão intensa, as temperaturas serão mais baixas. A gente tem a faixa da zona temperada, que fica entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, e a zona temperada sul, que fica entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, né? E acima, né, do Círculo Polar Ártico, no extremo norte, é a zona polar. Por que lá é tão mais frio? Porque a incidência dos raios não é tão direta assim, provocando então temperaturas mais baixas, tá? No caso do continente asiático, nós verificamos uma variedade climática muito grande. Só para relembrar, né, que o clima equatorial vai ter aquela característica de alta pluviosidade, o clima tropical ele vai ter suas diferenciações, mas no máximo a gente identifica um verão nessa porção, um verão mais seco, o subtropical, temperaturas mais baixas, influência do clima mediterrâneo, obviamente, né, na porção próxima ao Mediterrâneo, caracterizado por um verão um pouco mais seco, inverno com temperaturas um pouco mais amenas. Vimos os climas frio e o polar no extremo norte da Rússia, temperaturas abaixo de zero, precipitação em forma de neve. Já o clima frio, as temperaturas também são baixas, né? Mas no verão as temperaturas elas são superiores a 0 grau, né? E tem o frio de montanha, né? Numa porção no qual o relevo vai influenciar. O clima de montanha ele está diretamente relacionado à altitude. A altitude é aquela relação do topo do relevo com o nível do mar. Então, conforme maior a altitude, o ar fica mais rarefeito, a gente identifica temperaturas mais baixas. E hoje a gente vai ver sobre o clima desértico e o clima semiárido, tá? Então, vamos lá. Aqui é só voltando a imagem. Aqui é só uma lembrança também que nós vimos em relação à influência do regime de monções, né? No qual o inverno ele vai se apresentar, obviamente, com baixa temperatura, porém mais seco, com baixa pluviosidade, uma vez que as massas de ar elas sempre se deslocam de uma área de alta pressão para baixa pressão. Então, no inverno, por exemplo, nessa porção da Ásia, as massas de ar elas vão se deslocar do continente
para o oceano, provocando períodos de alta temperatura, porém sem pluviosidade, um inverno mais seco. E no verão já é o contrário. Como as massas de ar se deslocam de uma área de alta pressão para baixa pressão, as massas de ar do oceano, né, massas de ar mais úmidas, elas formadas no oceano, né, essas massas de ar carregadas de umidade vão em direção ao continente. E nesse período vai provocar, né, fortes chuvas, tem as chuvas torrenciais. Então o verão ele é marcado por uma alta pluviosidade. Tá? Aqui é só pra gente fazer aquela lembrança, né, em relação ao que foi mencionado na videoaula anterior. Bom, na nossa videoaula de hoje, né, especificamente, eu vou falar do clima semiárido e do clima desértico. Deixa eu passar aqui. O clima desértico, a gente vai encontrar a ocorrência dele na porção do Oriente Médio, né? Tem na China, algumas partes da Ásia Central também. E a característica desse clima é o baixo índice pluviométrico e a elevada amplitude térmica. A gente já tinha visto, né, que a amplitude térmica é aquela diferença entre a máxima e a mínima em relação à temperatura. No clima desértico, a gente vai ter um período de seca. Lembrando, quando a gente faz a análise sobre o climograma, né? Aí, por exemplo, tem o climograma desértico. A gente tem uma régua em vermelho referente à temperatura, a régua em azul referente à pluviosidade, essa linha vermelha corresponde à curva de temperatura e as barras horizontais na cor azul correspondem à pluviosidade. Eu posso dizer, por exemplo, que a média de temperatura, vamos colocar ali entre 10 e 20, 15, né? Aproximadamente entre 15 graus Celsius, chegando a um pouco mais, né? 30 a 35 graus. Então, é um período no qual eu identifico uma baixa temperatura, 15 graus, podendo chegar a 45, 30 graus de diferença. Essa é a amplitude térmica, a diferença da máxima e da mínima, tá? E essa vai ser uma característica do deserto. Quando a gente observa, por exemplo, né, vou colocar aqui o deserto do Saara, de dia a gente identifica altíssimas temperaturas, né? Na parte da noite, temperaturas extremamente baixas, isso apenas num dia. No decorrer do ano, né, a gente vai identificar isso com uma maior intensidade, né? O clima desértico, no período do verão, né, no período no qual as temperaturas estão mais elevadas, podendo chegar a 45 graus, por exemplo, é o período de seca, né, o período no qual a pluviosidade é zero. Percebam aí, por exemplo, os meses de junho, julho, agosto e setembro, não chove, tá? Totalmente seco. E em contrapartida, percebam que a curva da temperatura está lá em cima. Então, é um período de altíssima temperatura e baixíssima pluviosidade. E, né, ao longo do ano, né, conforme a temperatura vai caindo, a gente já identifica um aumento nos índices pluviométricos. Percebam, por exemplo, que janeiro, março, abril, né, são os períodos no qual a gente tem os maiores índices pluviométricos. Ainda são baixos, né? Mas são os maiores índices pluviométricos. E a temperatura está bem mais baixa, tá? Já o clima semiárido, ele também vai ser marcado, né, por esse baixo índice pluviométrico. A gente encontra também em partes da China, em partes do Paquistão e da Ásia Central, né? A diferença do desértico para o semiárido é que você vai ter um baixo índice pluviométrico, só que necessariamente não é demarcado o período de seca. Pode ser que esporadicamente um determinado ano, em um determinado mês, em função, né, de alguma alteração climática, até pode ser que aconteça um período de grande estiagem, um período no qual não chova, né? Mas a gente sempre identifica em todos os meses, mesmo que seja bem baixo, algum nível, né, algum nível de pluviosidade. Já no desértico, não, o desértico realmente não tem,
né, tem esse período de seca muito bem marcado, exatamente no momento no qual a gente identifica as altas temperaturas. Percebam que no semiárido, né, também no período de menor pluviosidade, é o período no qual a temperatura vai estar mais elevada. A gente também identifica uma amplitude térmica, né, considerável, mas ela não é tão marcante quanto no clima desértico, uma vez que a pluviosidade ela vai influenciar muito nessa questão, né? Mesmo tendo essa diferença de temperatura, quando você tem um clima extremamente mais seco, né, um período extremamente mais seco, vai existir essa diferença considerável em relação à amplitude térmica, tá? Esses foram os dois climas que faltaram, né, pra gente fazer a abordagem. E agora vamos falar um pouquinho da vegetação, tá? Deixa eu passar aqui o slide. Bom, falar um pouco sobre a vegetação, né? A gente identificou na aula anterior que exatamente em função dessa grande variedade climática também vai existir uma grande variedade nas vegetações. As vegetações elas estão diretamente relacionadas a esse aspecto climático, né? Temos a influência, obviamente, né? A floresta equatorial, onde há a influência do clima equatorial, floresta subtropical e temperada, na influência do clima subtropical, a taiga e a tundra, identificadas nas porções mais ao norte, com climas mais frios, vegetação de altitude, onde tem influência do clima frio de montanha. E agora a gente vai, a vegetação mediterrânea, né, no clima mediterrâneo, e a gente vai analisar a vegetação agora relacionada aos desertos, tá? A vegetação desértica. Eu trouxe essa imagem do próprio livro, né? A vegetação desértica ela vai ser encontrada em algumas partes do Oriente Médio, da China e da Ásia Central. E, obviamente, a característica dessa vegetação é a adaptação à baixa umidade. A vegetação ela sempre vai estar adaptada às condições climáticas que a ela são proporcionadas, né? Existem espécies, obviamente, a espécie que a gente encontra em uma porção de clima equatorial. O clima equatorial ele apresenta alta temperatura e alta pluviosidade. Então, a gente tem, por exemplo, a vegetação latifoliada, que é só para relembrar, né? Latifoliada é aquela vegetação larga, ela é bem desenvolvida, porque ela está adaptada a essas condições, a alta pluviosidade e a alta temperatura. Se você pega, por exemplo, uma espécie da floresta equatorial e coloca num clima desértico, provavelmente não, né? Ela não vai se adaptar, porque ela necessita de elementos aos quais o clima desértico não proporciona. Mesma coisa. No caso do clima desértico, as espécies são espécies xerófilas, tá? A espécie xerófila é aquela adaptada a baixa umidade. Ela consegue sobreviver com uma pouca quantidade de água, né? Por que às vezes não? Por que é fácil a gente, por exemplo, criar um cacto em casa, né? Hoje tá muito na moda não, mas agora tá mais corriqueiro, as pessoas vão plantar cacto, aquele mini cacto, né? Por que é fácil? Porque é uma espécie resistente, né? E é uma espécie que você não precisa estar ali molhando sempre, aquele cuidado com a umidade, porque ela está adaptada a isso. Se você pegar um cacto e, por exemplo, molhar ele todo dia, você vai matar esse cacto, porque ele não está adaptado a essa grande quantidade de umidade. Ele está adaptado a baixíssima umidade. Da mesma forma que se você pegar, por exemplo, a tundra, né, aquela vegetação que nós estudamos, que ela apresenta um ciclo vegetativo extremamente curto, porque ela situa-se naquele período da permafrost, né, que o solo está congelado, então ela fica ali embaixo congeladinha, depois no verão, quando o solo descongela, que ela vem a florescer. Se você pega essa vegetação e coloca, por exemplo, num clima desértico, é uma vegetação
de baixa temperatura. Aqui no caso, né, eu estou mencionando especificamente, estou falando de um deserto quente, tá, gente? Pega essa espécie e coloca num deserto quente, obviamente ela não vai sobreviver. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque a gente identifica tanto desertos quentes quanto desertos gelados, tá? Em ambas as situações, as características são bem diferentes. Essa representação aqui, no caso da porção do Oriente Médio, da China e da Ásia Central, eu estou fazendo uma referência ao deserto quente. A porção do deserto gelado, que é no extremo norte lá da Rússia, né, onde a gente tem a influência do clima polar, a gente viu que nessa região a predominância, por exemplo, da tundra, né, que vai ficar congelada, né? Então, só voltando aqui, essa espécie é uma espécie xerófila. Existem diferentes espécies com diferentes características. O importante, né, a gente sempre fazer essa distinção, porque, digamos, se a gente precisasse fazer uma relação, né, a espécie xerófila, existe espécie xerófila na porção equatorial? Não, porque a gente já viu que o clima equatorial ele apresenta uma grande umidade. E xerófila, ela já é aquela espécie adaptada a baixa umidade, né? Depois a gente vai ter, na próxima videoaula, a gente vai ter alguns exercícios, né? A próxima videoaula é exatamente para a correção dos exercícios do livro, mas um dos primeiros fala exatamente isso, os nomes, né? Xerófila, que no caso é adaptada à ausência de água, a hidrófila, que já é adaptada a essa grande quantidade de água, né, de maior umidade. Tem as latifoliadas, que são aquelas folhas bem desenvolvidas, presentes em áreas com alta umidade, com altas temperaturas. Diferente, por exemplo, da aciculifoliada, que é aquele formato de espinho que a gente viu, por exemplo, na floresta de coníferas, aquele pinheirinho. Tem aquele formato de espinho por causa da questão da temperatura e da neve, né? Aquele formato faz com que a neve escorra, ela não vai ter aquele peso, não vai acumular neve. Temos as espécies que caem as folhas, né, no chão, as caducifólias, né? Porque são espécies que no período de estiagem vão perder as suas folhas, da mesma forma que existem espécies que são perenes, que têm o seu ciclo vegetativo completo, ficam o ano todo com as suas folhagens, né? E o importante, quando a gente faz essa análise de vegetação, é fazer essa relação, que a vegetação sempre vai estar relacionada ao clima. Um exemplo, temos aqui no Brasil, a gente tem a floresta amazônica, né? Se a gente, tô dando, gente, exemplos hipotéticos, se a gente pega e destrói tudo, tira tudo, provavelmente daqui a bilhões de anos, pode ser que nasça novamente, né? Porque são espécies que estão adaptadas àquele clima. Contrapartida, se você pegar aquela espécie e colocar em um outro clima totalmente diferente, ela não vai se adaptar, tá? Porque a vegetação está diretamente relacionada com o tipo climático. Cada espécie vai ter, né, as suas características a partir do que o clima vai proporcionar a elas, tá bem? Esse nosso primeiro vídeo ele fica um pouquinho mais curtinho, né? Exatamente porque aqui ficaram somente esses dois tipos climáticos pendentes. Na aula anterior a gente até falou um pouco mais sobre o clima tropical. E no nosso próximo encontro eu venho abordando os exercícios da unidade, tá bem? Então a gente se encontra numa próxima. Até!